it's me, Fabi! A resenha de hoje é dessa base líquida da Catherine Hill, que é a Chill. Ela tem cobertura média, tem vitamina E, efeito mate e acabamento aveludado na pele. Essa é na cor 4, ela tem 30 ml e custa R$ 39,90. Agora eu vou fazer o teste para saber se ela é cobertura média ou não. Eu tô aplicando uma gota na minha tatuagem e dei batidinhas com os dedos e após secagem da base eu vi que realmente é cobertura média. Porque ainda dá pra ver a tatuagem, mas cobriu bem, ali a flor quase não se vê. Um ponto negativo dela é o cheiro, porque é um cheiro bem ruim, aquele de maquiagem antiga, sabe? Mas o ponto positivo também é porque ele some. Agora vamos conferir mais testes com essa base da Catherine Hill. Ela é em conta-gotas, eu aplico 5 gotinhas e vocês podem ver que ela é bem líquida, ela escorre pela placa. E do meu lado direito, com a ajuda da esponjinha, eu vou aplicando a base, dando batidinhas por todo o meu rosto. E eu já pude perceber de cara que a esponjinha, ela suga o produto. Então eu acredito que vai interferir na cobertura da base, aí com base e sem base. Eu vou repetir 5 gotinhas novamente, só que agora eu vou aplicar com um pincel Kabuki, esse é da Sigma. Eu vou dando batidinhas também e eu senti que com o pincel ele não suga tanto produto, então a cobertura fica um pouco mais alta do que com a esponjinha. A base se diz de cobertura média e realmente ela é média, e com o pincel ela fica um pouco mais alta. Aí vocês podem ver de um lado e do outro a diferença. Eu vou aplicar mais 4 gotinhas com a esponja para ver se constrói camada, e sim, constrói camada perfeitamente, e eu senti que aumentou sim. A cobertura dela na pele ficou uma cobertura, na minha opinião, de média para alta. Apliquei mais 4 gotinhas também com pincel para ver se criava camada e criou, não abriu a base, deu cobertura, aumentou a cobertura, super certo. E a textura dela na pele fica uma textura de base que não marca os poros, linhas de expressões. Vocês estão vendo aí o resultado, eu gostei bastante. E agora o teste da transferência. Primeiro do lado direito e não transferiu nada, zero. E agora eu vou fazer do lado esquerdo, que foi o lado do pincel. E como ele teve uma cobertura mais alta, eu senti que transferiu sim um pouquinho. Bem leve, mas transferiu mais do que com a esponja. Como ela é uma base mate, eu já esperava que ela não fosse transferir. E mesmo ela sendo uma base mate, ela é um mate confortável, que não fica repuxando na pele e nem aparentando um aspecto envelhecido. Agora é o teste da água. Eu estou borrifando água e muita água, viu? Tô passando o dedo, esfregando o dedo. E do lado da esponjinha eu não senti que saiu, que escorreu base. A água saiu bem limpinha, transparente e... ai, gente, não saiu nada no papel também. Agora eu tô fazendo do lado do pincel. E como ficou uma cobertura um pouco mais alta, eu senti que, ó, escorreu. Olha a minha camiseta ali. Ficou com uma manchinha, mas no papel não transferiu, não. Então, gente, essa base é maravilhosa. Super resistente à água. Eu digo até que é a prova d'água. E esse é o resultado da base seca. Como vocês podem ver, ela tá intacta ainda na pele. Eu senti que deu uma leve saída no nariz, assim, perdeu um pouco de cobertura, mas ela não marcou poros nem linhas de expressões. Agora eu tô fazendo o teste do flash, primeiro com um flash frontal e depois com um flash traseiro, e não estourou. Ai, que maravilha! Primeiro teste de resistência é bem breve, porque eu já fiz a maquiagem, era 17:17, eu gravei tarde. Então, esse é o resultado depois de molhar, eu não tirei, tá? É a mesma base. Fiz uma maquiagem básica, sem pó, não selei. Só apliquei blush, iluminador e contorno. E agora são 10:10 da noite, né? E vocês podem ver o resultado, que a pele apresenta o brilho, né? E também eu senti que saiu na região do nariz. Ali não relevem porque eu tava usando óculos, então sai mesmo. Mas aí na lateral do nariz saiu a base. Eu também achei que acumulou no bigode chinês. Saiu um pouco no queixo. E também acumulou levemente nas minhas linhas de expressão dos olhos. Mas como o primeiro teste, aí mais ou menos 5 horas de uso da base, eu achei que ela se comportou muito bem na minha pele, porque eu não preparei ela com hidratante, nem com primer, não selei com pó. Ela tinha acabado de passar o teste da água, onde eu joguei muita água, não fiz retoque, e ela continua inteira ainda na minha pele, mesmo depois de tudo isso. Segundo teste, agora sim, com mais tempo para poder avaliar como que essa base se comporta ao longo do dia. Primeiro eu vou aplicar do meu lado direito somente a base, sem passar hidratante, sem nada, igual eu fiz no primeiro teste. Tô aplicando com pincel, porque ele acaba absorvendo menos base e dando uma cobertura maior, e do acabamento com a esponja dando batidinhas. Esse é o lado com e sem
a base. Agora, do meu lado esquerdo, eu vou hidratar a minha pele, primeiro com esse hidratante da Nivea. Vou aplicar por todo o meu rosto, espalho bem na região dos olhos e venho aplicando depois disso o primer. Esse que eu tô utilizando é o da Tracta e eu aplico nos pontos onde eu tenho mais poros dilatados, onde eu quero que a maquiagem dure mais. Basicamente por todo o rosto. Apliquei com dedos dando batidinhas. E agora sim eu venho com a base do mesmo jeito, com um pincel, dando batidinhas, espalhando pelo rosto e depois eu venho com a esponja dando acabamento. Eu fiz esse lado como eu faria normalmente no meu dia a dia, que é preparando a pele, para poder comparar e ver qual que dura mais. Então, esse é o resultado. Do meu lado esquerdo, eu também selei essa pele com pó, eu usei esse da Bruna. E tô fazendo contorno e blush em ambos os lados. Esse contorno e blush é a paleta da NARS. E lembrando que do lado direito eu não selei, tá? Só para poder comparar e ver qual lado dura mais, como eu já disse. Eu também apliquei o iluminador da MAC, fiz a correção das sobrancelhas com a pastinha da Mari Maria e apliquei a máscara de cílios da Ruby Rose. Agora, falando em questão de como ficou o acabamento da pele, comparando os dois lados, é óbvio que o lado que eu preparei, que eu hidratei, que eu apliquei primer, ele ficou mais aveludado, ele não ficou marcando a textura dos poros, as linhas de expressões. Vocês viram aí que eu comecei o teste às 1h23 da tarde para ver a durabilidade e tudo mais. E vocês podem ver que o lado que tá com a preparação de pele tá bem mais bonito. A textura tá mais aveludada, não marca os poros nem linhas de expressões. Agora são 8h56 da noite e vocês já começam a ver os primeiros sinais de oleosidade da pele. Eu senti que saiu na região do nariz, assim na lateral, já tá mais brilhoso. A marca do bigode chinês, ela tá mais evidente no lado que eu não preparei a pele. Do lado que eu preparei a pele, os poros, eles estão menos visíveis, então tá um acabamento mais bonito. Mas em resumo geral, eu amei essa base, eu acho que ela é de excelente qualidade, ela tem uma longa duração, ela fica muito bonita na pele e ela sim serve como uma base para ser usada profissionalmente. Eu fiz um resuminho aí dos pontos positivos e negativos dessa base. Então, vocês podem ler aí. E é isso. Então, se você gostou dessa resenha, deixa seu like, se inscreva aqui no canal e até os próximos vídeos. Beijos!